Hoje vamos falar sobre quadriláteros. Depois de teres visualizado os vídeos e respondido às questões, vamos complementar essa informação e ver se realmente entendeste. Então, um polígono com 4 lados designa-se mesmo por quadrilátero. Um polígono com 4 lados chama-se quadrilátero. Um polígono, nós já sabemos que pode ser convexo ou côncavo. Neste caso, apenas vamos analisar as propriedades de polígonos convexos. Neste caso, um quadrilátero convexo tem exatamente quantas diagonais, isto é, segmentos de reta que unem vértices opostos? 2. Que se intersetam exatamente aonde? No interior do polígono. Vejamos alguns exemplos de quadriláteros. Um paralelogramo é um quadrilátero em que quaisquer dois lados opostos são paralelos, isto é, qualquer quadrilátero em que os lados opostos sejam paralelos designa-se por paralelogramo. Já um retângulo é um quadrilátero em que os 4 ângulos são retos. Qualquer quadrilátero cujos 4 ângulos sejam retos designa-se por retângulo. De referir que um retângulo também é um paralelogramo, pois os lados opostos no retângulo são paralelos. Um quadrado é um quadrilátero em que os 4 ângulos são retos e os lados são todos iguais. Então, um quadrilátero com os 4 ângulos retos e os lados todos iguais designa-se por quadrado. Claro que um quadrado também é um retângulo, pois os seus ângulos são retos, e também é um paralelogramo, pois os lados opostos de um quadrado são paralelos. Um losango é um quadrilátero com os lados todos iguais. Então, neste caso, um quadrado também vai ser um losango. Mas atenção, nem todo o losango é um quadrado. Um losango também é um paralelogramo, pois os lados opostos do losango são paralelos. Um papagaio vai ser um quadrilátero que tem dois pares de lados consecutivos iguais. Então, neste caso, o losango é um exemplo de papagaio, pois se tem os lados todos iguais, tem dois pares de lados consecutivos iguais. E por último, um trapézio. Um trapézio é um quadrilátero com um par de lados opostos paralelos, isto é, um quadrilátero com um par de lados opostos paralelos, pelo menos um par de lados opostos paralelos, designa-se por trapézio. Então, à exceção do papagaio, todos os quadrados que eu aqui referi vão ser trapézios, pois têm pelo menos um par de lados opostos paralelos. Neste caso, até vão ter dois pares de lados opostos paralelos. Então, os quadriláteros podem se classificar em trapézios, quando têm pelo menos um par de lados paralelos, têm dois lados paralelos, ou não trapézios, quando não têm um par de lados paralelos. Em relação aos não trapézios, temos, por exemplo, o papagaio, como nós já vimos anteriormente. Neste caso, o papagaio é um quadrilátero que não tem um par de lados paralelos. Em relação aos trapézios, nós podemos dividi-los em paralelogramos e trapézios propriamente ditos. Os trapézios propriamente ditos são aqueles quadriláteros que têm apenas um par de lados paralelos. Já agora, a este par de lados paralelos nós chamamos bases, designamos por bases, sendo aquela de maior comprimento a base maior e a de menor comprimento a base menor. Então o trapézio diz isósceles quando os lados não paralelos têm igual comprimento, isto é, os lados oblíquos têm igual comprimento. Um trapézio diz retângulo quando um dos lados não paralelos é perpendicular às bases, isto é perpendicular aos lados paralelos. E um trapézio diz escaleno quando os lados não paralelos, isto é, os lados oblíquos, têm diferentes comprimentos. Já em relação aos paralelogramos, um paralelogramo diz propriamente dito quando os lados opostos são paralelos iguais 2 a 2. Diz retângulo quando os lados opostos são paralelos e têm os ângulos todos retos. Um trapézio, neste caso, diz paralelogramo, diz um losango quando todos os lados são iguais, isto é, todos os lados são congruentes, têm igual comprimento. E diz um quadrado quando os lados opostos, neste caso, são paralelos, os ângulos são todos retos e os lados são todos iguais. Como observação, aquilo nós já vimos referido anteriormente. Um quadrado é um caso particular de um retângulo e um caso particular de um losango, ou seja, todo o quadrado é um retângulo em que os lados são todos iguais e também é um losango em que os ângulos são todos iguais. Vamos agora falar sobre a amplitude dos ângulos internos de um quadrilátero, isto é, quanto é que vai ser a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Como nós já vimos anteriormente, o quadrilátero é um polígono com 4 lados e 4 ângulos internos. E o que nós queremos saber é, neste caso, quanto é que vai ser a soma
das amplitudes daqueles 4 ângulos internos. Um quadrilátero pode sempre dividir em 2 triângulos. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Daí, como qualquer quadrilátero se pode sempre dividir em 2 triângulos, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360. Ou seja, a soma das amplitudes dos 4 ângulos internos de um quadrilátero é sempre igual a 360 graus. Vejamos um exemplo. Calcula a amplitude do ângulo x. Então, neste caso, estamos perante um quadrilátero em que estão aqui definidos os 4 ângulos internos deste quadrilátero e nós já sabemos que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Logo, para determinar a amplitude do ângulo x, é só fazer 360 menos 80 menos 140 menos 90, que é igual a 50 graus. Como exercício, proponho que calculem para cada uma das figuras a amplitude dos ângulos x, alfa, beta e θ.